Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que é novo aqui, meu nome é Clara e gente, o vídeo de hoje é sobre como mudar as nossas vidas em um pequeno período de tempo. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o seu mindset, sobre o que passa na sua cabeça. É engraçado, mas a gente vive num mundo hoje em que, por exemplo, você servir alguém, você ser gentil, tudo é negativo. Vocês já repararam? Se você trabalha numa empresa e aí você leva um bolo, né, para alguém no serviço ou pro pessoal do serviço mesmo, já vou começar a falar que você é puxa-saco. Ou você vai fazer um café para você e você faz um café para a pessoa que tá do seu lado. E já tá puxando o saco, já tá querendo alguma coisa. Então a nossa sociedade vê a gentileza, vê o servir como ser papel de trouxa, né? Tipo, tá fazendo papel de trouxa, tá fazendo as coisas para todo mundo, sabe? E isso, na minha concepção, é muito péssimo, porque eu acho que contribui demais para a situação que a gente tá no mundo hoje, sabe? Se todo mundo fosse mais gentil, se todo mundo pensasse em como servir melhor ao próximo, eu acho que a nossa sociedade, a nossa vida estaria bem diferente. Então a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é que a gente tem que ser a amiga que a gente queria ter. Se você vai fazer café para um, faz para outro. Se tem alguma coisa que você tem em casa que você pode doar para alguma amiga que possa estar precisando, ou que você acha que é legal para ela, faça isso. Ou sua amiga teve um aniversário, né? Em vez de não fazer nada, manda um presente, manda alguma coisa, sabe? Esses pequenos detalhes, quando a gente pensa no outro, a gente serve o outro, fazem uma grande diferença na nossa vida. Porque assim, é legal a gente receber, mas quando a gente dá, também é muito gratificante. Eu acho que o que tá difícil para as pessoas entenderem é que é para isso que a gente foi feito, né? A gente foi feito para servir, para adorar a Deus e servir uns aos outros, né? Amar uns aos outros, sabe? A hora que você mudar isso, né? Você agir dessa maneira, vai atrair para você pessoas mais legais, pessoas que têm o mesmo mindset que você, né? Então a chance de você ter amigos ali melhores, fazer novas amizades, conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você é outra, né? É muito maior. Então vale muito a pena, porque você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então se você convive com um monte de pessoa negativa, que fica reclamando, que fica enchendo o saco o tempo inteiro, a probabilidade de você se tornar uma delas é muito grande. Então é bom a gente se cercar de pessoas boas, e a gente faz isso atraindo pessoas boas, sendo pessoas boas, né? Então eu acho que vale a pena você pensar nisso. Uma coisa que acontece também é que às vezes a gente vai se deixando levar, né? A gente vai se tornando uma pessoa e a gente vai agindo sem pensar no tipo de pessoa que a gente quer ser, né? Então eu acho que é muito importante você decidir isso, né? Você pensar conscientemente, né? Eu também faço isso direto. Que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu quero ser essa pessoa que enche o saco, que reclama, que fala mal dos outros? É esse o tipo de pessoa que eu quero ser ou não? Não, a pessoa que eu quero ser, ela vai tomar café com as amigas, ou ela vai visitar a amiga que teve bebê, ou ela vai ajudar a mãe dela, ou ela cuida do bebê dela de uma certa forma, sabe? Então você tem que decidir, sabe? Tomar uma decisão consciente do tipo de pessoa que você quer ser, e não simplesmente deixar a vida te levar. Eu nessa situação fiz isso, naquela situação fiz aquilo. Eu acho que quanto mais consciente, quanto mais responsabilidade a gente toma pra gente de ser quem a gente quer ser, sabe? Você não pode ser vítima das suas circunstâncias, né? Não é porque você nasceu em tal lugar ou porque você foi criado de tal maneira que você precisa ser aquela pessoa pro resto da sua vida. Pelo contrário, né? A cada 5 minutos a gente está mudando, a gente está evoluindo, e isso é lindo. Então não veja isso como uma coisa ruim. Quando alguém fala assim pra mim, nossa, você mudou, hein? Eu penso, gente, que legal, que elogio, porque realmente, né, a gente evolui. Imagina se eu tivesse igual a Clara, que tinha 14, 15 anos. Não faz sentido, né? Então depois que você decidiu essa pessoa, ajuste as suas escolhas, ajuste as coisas que você faz de acordo com essa pessoa que você quer se tornar. A terceira coisa é, decida tornar o que não é legal em legal. Então imagina assim, todas as coisas mundanas que você faz em um dia, né? Eu dirijo pro trabalho, ou eu lavo a louça, ou eu tenho que dobrar essa roupa toda e guardar. Pense em todas essas coisas minúsculas, né? A gente chama de mundanas aí, que você faz todo santo dia, que é chato, que você pensa assim, nossa, vou ter que fazer isso agora. E transforme isso numa coisa legal. Mas como que você pode fazer isso? Durante o momento que você está dirigindo para o trabalho, você pode colocar uma música ou um audiolivro que você goste, que você esteja, né, interessado. Ou quando você está lavando a louça, você pode, pôr uma máscara, né, de hidratação no cabelo. E enquanto você lava a louça, a máscara vai agindo. Ou uma
máscara facial. Às vezes você tem que ir no banco, né, e fica lá no banco por horas. Leva um livro, né, enquanto você espera, você lê. Não vai ser muito mais legal esperar lendo do que esperar lá e só irritado, só esperando? Ou não vai ser mais legal ouvir um audiobook enquanto você dobra aquelas roupas que parecem que são chatas? Então tenta tornar, né, essas coisas mundanas e chatas na sua mente em coisas legais que você vai se antecipar, que você vai querer fazer. Então tudo isso tá nas nossas mãos, né? Mudar a perspectiva de como a gente vê uma coisa que é chata em uma coisa que pode se tornar legal. Próxima dica é criar o hábito de você se planejar toda semana. Eu já falei pra vocês várias vezes a respeito dos meus hábitos, né, semanais, das nossas reuniões semanais, eu com meu marido, né, de como a gente se planeja, de como a gente faz, mas é extremamente importante fazer isso com uma certa frequência, tá? Não simplesmente lá no começo do ano botar suas metas pro ano e nunca mais olhar para elas, né? Então é importante você ter essa visão do que você tá fazendo, aonde você tá indo, como você tá caminhando semanalmente. E não é só uma questão de produtividade, planejamento, né, da sua vida, as coisas que você tem marcado ali para fazer. É uma questão também de motivação, porque no seu calendário naquela semana você também vai colocar as coisas que te ajudam a ser aquela pessoa que você quer ser. Quando você vai tomar um café com a sua amiga, você vai colocar lá no dia da sua agenda. Ou quando você vai fazer um almoço XYZ, você vai colocar lá na sua agenda. Ou coisa mais simples também, de ler um livro ali na praça, né? Você não precisa sair, você não precisa fazer uma coisa muito espetacular para você se sentir bem, sabe? Uma coisa pequena, tipo sair para caminhar, né? Você coloca na sua agenda. Eu tenho certeza que você vai se motivar. Aquela semana vai começar a semana mais legal, sabe? Você vai falar assim, nossa, essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu tenho aquilo, né? Então você começa já a semana com outra mentalidade, né? Uma mentalidade mais legal, mais coisas ali que vão ser interessantes, que vão ser legais para você fazer. E se você ainda tem um pouco de resistência nessa área, né, do planejamento, de não querer colocar nada de horários nem nada, pensa só comigo. Você já foi em alguma festa que simplesmente foi espetacular, sem nenhum planejamento? Né? Não precisa nem ser uma festa, você vai uma festa de casamento, por exemplo. Quanto planejamento envolve numa festa de casamento? Ou até uma apresentação no trabalho, sabe? Uma apresentação que alguém vai fazer. Se alguém faz uma apresentação ali na hora, improvisada, sem preparação nenhuma, eu garanto que não vai ser tão boa quanto uma pessoa que se planeja antes, que se prepara antes, que faz as coisas antes. Então é a mesma coisa a sua vida, é a mesma coisa a sua semana, né? Então ela não vai ser tão boa, ela não vai ser tão produtiva sem pelo menos um mínimo de planejamento, né? Sem um mínimo de visualização ali das coisas que vão acontecer. Então pensa nisso na próxima vez que você tiver com preguiça de fazer seu planejamento. Gente, o próximo item é de extrema importância e é trabalhar nas suas crenças negativas. Eu sei que isso parece uma coisa boba e básica, mas gente, é o mais assim, eu diria até o mais importante de todos os hábitos, de todas as coisas que você vai fazer, é trabalhar nessas crenças negativas. Conforme a gente vai crescendo, se tornando adultos, né, desde a nossa infância, a gente vem crescendo com aquelas coisas na cabeça. Eu sou feia, eu sou gorda, eu sou burra, né, eu não consigo ler, eu não consigo fazer tal coisa. E essas crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça, elas são como ervas daninhas, sabe? Que poluem o nosso pensamento de um jeito, sabe? Que é muito sério, é realmente muito perigoso. Faz realmente muito mal acreditar nessas coisas sobre si mesmo. Mas a alternativa também não pode ser uma ilusão, né? Você não pode falar que você não é uma coisa que você não é. É importante a gente ter autoconsciência, mas em vez de você pensar desse jeito, pense o seguinte: quais áreas da minha vida, nesse momento, eu estou tendo dificuldades? É com a minha parte intelectual? Ou é com as minhas amizades? Ou é na minha área, a minha saúde financeira tá em risco? Então você vai pensar em tópicos, você não vai pensar que você é aquilo, eu sou pobre, ou eu sou irresponsável. Não, você vai pensar na categoria, né, na lista ali na sua cabeça de coisas que você está passando dificuldade, você está com alguma dificuldade ali que você quer resolver. E a partir dessa pergunta, você cria um plano de ação. Em vez de você ficar acreditando que você é isso, você é aquilo, você vai resolver o problema, entendeu? Você não vai ficar vivendo naquela bolha de autopiedade e de vitimismo, entendeu? Uma frase muito interessante que resume isso aqui é do Henry Ford. Ele fala: se você acredita que você consegue ou que você não consegue, das duas maneiras você está certo. De qualquer jeito você vai estar certo. Então eu acho que a crença que você tem sobre você é muito, gente, é sério, eu acho que é a coisa mais minante, sabe? Que pode acabar com as suas chances de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais próspera e mais saudável. Tá, mas então como é que eu faço para resolver isso? A primeira coisa é identificar isso, né? Você precisa identificar essas crenças negativas
negativas que você tem a seu respeito. Depois é criar uma lista de prioridades, né? Qual delas você vai resolver primeiro? Qual delas vai ter o maior impacto na sua vida se resolvida antes? E o terceiro é faça o trampo, faça o serviço que você tem que fazer. Se é a sua área financeira que precisa melhorar, vai estudar a respeito disso. Se é a sua área psicológica mental, vá para uma terapia, sabe? Você precisa fazer o serviço, não ficar esperando que vai cair no seu colo, que vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não vão. Enquanto a gente viver nessa ideia de que você não tem responsabilidade nenhuma, é tudo culpa dos outros, você não vai andar para frente. Então, se responsabilizar pela sua mudança, pela sua melhora, é importantíssimo para você conseguir sair desse lugar onde você tá. Se você realmente se dedicar nessas áreas da sua vida, em 6 meses eu garanto que as coisas vão estar muito diferentes. E o sexto e último ponto é sobre como lidar com os sentimentos negativos, né? As coisas ruins que vão surgir na sua vida. É inevitável, né? Todo mundo vai ter que enfrentar uma coisa negativa uma hora ou outra, e tudo bem. Eu sei que às vezes na nossa sociedade a gente aprende, né, que se sentir mal é ruim, ou que os sentimentos, né, de tristeza são ruins, até a nossa família mesmo, né? Por mais que eles amem a gente, quando a gente vai querendo desabafar ou falar alguma coisa negativa, eles já querem mudar o seu mindset, né? Ai, para de pensar isso, ai, vamos pensar nisso, olha por esse lado, né? Então a gente não aprende a lidar com essas situações, né? Não aprende a lidar com esses sentimentos negativos. A gente aprende a passar tudo por baixo do tapete, né? Jogar tudo para baixo do tapete e vida que segue, bola que segue. E a gente não aprende a lidar com aquilo, com aquela frustração. E eu acho que esse é um dos grandes motivos da nossa sociedade, né? Está do jeito que tá, né? Um bando de adultos que não sabe lidar com as próprias emoções, que não sabem lidar com as coisas quando elas acontecem, né? As coisas ruins. E eu também tô inclusa nessa, né? Porque várias vezes a gente perde a cabeça, né? Várias vezes a gente fica estressado e a gente acaba tendo uma atitude não muito legal. Então eu acho muito importante a gente aprender a lidar com isso e principalmente identificar os gatilhos que levam a gente a chegar naquele ponto, sabe? Então, quando você fica estressado, né? Quando você fica nervoso, analise a situação. O que gerou aquilo? O que levou você a chegar naquele ponto? E aí você vai criar um plano de ação. Por exemplo, quando eu ficar nervosa, quando eu ficar estressada, eu vou respirar 5 vezes antes de eu falar uma palavra. Gente, esse me ajuda demais, sabe? Então, quando eu perco a estribeira, eu já começo. Respira, eu vou respirar 5 vezes e não vou falar nada até eu respirar. Ou quando você perde a cabeça, você tá muito irado, você pode olhar em volta e, sei lá, falar o nome de 5 objetos que estão à sua volta. Tem várias técnicas dessa de como lidar com aquela situação, porque geralmente quando a gente age no impulso, quando a gente age no nervoso, a gente vai agir errado. Lógico que isso é uma coisa que demora pra gente desenvolver essa memória muscular de como lidar, né? Então, quando a coisa vem, geralmente a gente reage, né? A gente não pensa antes de agir. Então é extremamente importante que você treine isso, né? E como que você vai treinar isso? Ao longo do tempo, conforme essas situações forem surgindo, né? Uma vez você vai esquecer, na outra você vai lembrar, mas o importante é você ter um plano de ação, porque assim que você criar essa memória muscular, a chance de você cair nessa cilada, né? De perder a cabeça, de se estressar, de deixar aquilo te atingir, é muito menor. E não é só para nervoso, né? Eu foquei bastante aqui na parte do nervoso, que eu acho que é o que eu preciso trabalhar mais, né? Mas não é só para isso, né? Às vezes a gente fica um pouco deprimido, às vezes a gente fica um pouco para baixo, e aí também que entra o seu plano de ação. Quando eu ficar triste, né? Quando eu ficar deprimido, será que eu bebi água o suficiente hoje? Será que eu dormi o suficiente hoje? Será que eu consegui me cuidar hoje? Eu tive uma rotina de cuidado próprio que foi legal? Será que eu comi bem, né? Comidas que me deixam saudável, que são saborosas e nutritivas ao mesmo tempo. Tem várias coisas aí que podem ter acontecido para colaborar para você chegar nesse estado. Então, se você se pergunta isso, em vez de só ficar vivendo naquele sentimento ruim de tristeza, de fundo de poço, se você se pergunta, analisa a situação, a chance de você sair dessa é muito maior, né? De você ter esse amadurecimento, de pensar, nossa, não é eu, isso aqui não é meu, isso aqui aconteceu comigo por causa dessas ações, mas eu não preciso me sentir desse jeito, né? Eu posso remediar, eu posso resolver. Percebe como a gente está no controle? Quando a gente assume a nossa responsabilidade, a chance da gente ter uma vida melhor, mais leve, mais saudável é bem maior. Então é isso, né, gente? Já falei horrores aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, já sabe, clica no gostei, deixa um comentário, se inscreva no canal, que é muito importante o YouTube ver que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, ok? E é isso, vejo vocês no próximo. Tchau!